Queridos, aqui é o pastor Railson Pinheiro. Essa é a terceira mensagem da série Andando nos Passos de Jesus. E a mensagem de Deus para você hoje é: aprenda a suportar. Mas antes disso, eu quero te pedir uma gentileza. Se inscreve no nosso canal, deixa seu like, ativa o sino de notificação, para que outras mensagens também possam chegar ao teu conhecimento, e que através da divulgação dessas mensagens, outras pessoas também possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Preste atenção nisso. Nós estamos vivendo num mundo de relativismo. Estamos vivendo num mundo de inconstância. Estamos vivendo num tempo onde o pensamento humano e as relações humanas se fragmentaram. Como suportar um mundo que exige uma postura sólida, mas que coloca sobre os ombros da humanidade tudo que é relativo. Aquilo que era ontem, hoje já não é mais. Aquilo que pensávamos a respeito do mundo e das pessoas já foram alteradas. E o que dizer da fé? Estamos vivendo num tempo onde parece que Jesus se tornou um gênio utilitarista. Nós pedimos e Ele atende. Como suportar um mundo inconstante? Quando Jesus veio resgatar esse mundo caído, quando Ele veio buscar as pessoas perdidas, Ele não apenas ensinou, mas Ele demonstrou que o mundo havia mudado e que a condição humana havia sido alterada pelo pecado. Como suportar todas as demandas que caíram sobre os ombros de cada ser humano. Jesus não apenas fez isso, mas Ele mostrou que apesar de nascermos de novo, nós teríamos que enfrentar todas as adversidades de um mundo debaixo de maldição. Não apenas isso, o próprio Senhor Jesus deixa relatado que nesse mundo nós passaríamos por diversas aflições. É importante nós lembrarmos que no Evangelho de João, no capítulo 1, o texto, a narrativa vai trazer que o Senhor encarnou e Ele era a luz do mundo, mas os homens amaram mais a escuridão, amaram mais as trevas. A luz veio não apenas para trazer uma condição para o ser humano, mas ela veio expor a real situação que cada ser humano estava vivendo. É importante nós entendermos exatamente isso. Quando seguimos os passos de Jesus, nós precisamos entender que suportar as adversidades, que suportar esse mundo volátil, que suportar uma reflexão fragmentada a respeito do ser humano, de suas convicções, dos valores alterados, se tornou um peso, se tornou um fardo. Como suportar tudo isso? Como suportar viver num mundo caído? Como suportar viver num mundo de extremos? Aqueles que não concordam com o que você pensa, muitas vezes se tornam inimigos. E muitas vezes, por não concordarmos com o que os outros pensam, os outros se tornam pessoas indesejáveis. Andar nos passos de Jesus é perceber que precisamos de um alicerce, que precisamos de uma segurança. Como podemos suportar tudo o que está acontecendo ao nosso redor, todas as demandas apresentadas por esse mundo e por esse tempo? Como você que me assiste pode suportar todo o sofrimento que por alguma razão chegou? Como você pode suportar a incoerência do pensamento humano? Como você pode suportar uma relação rasa e muitas vezes fria que o cristianismo tem apresentado? É importante olharmos para os passos de Jesus e olharmos para aquilo que o Senhor Jesus é,
porque olhar para Ele, para o nosso modelo, para o nosso exemplo, nos traz convicções acertadas a respeito de como suportar o mundo. Deixe-me trazer apenas um versículo para essa reflexão, para essa palavra. Hebreus, capítulo 13, versículo 8. E a palavra de Deus diz assim: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Essa é a segurança que nós temos. O mundo muda, as pessoas mudam, tudo ao nosso redor parece que sofre uma metamorfose, uma transformação. Mas quando eu olho para Jesus, eu percebo que Ele é o mesmo. Eu percebo que sobre Ele não há variação de dúvida. Esse é o Deus que nós confiamos. É nos passos de Jesus que nós andamos. E quando eu olho para esse versículo, eu aprendo algumas coisas. E a primeira situação, e a primeira convicção que eu preciso ter, é que eu preciso aprender a suportar a dor. Querido, a dor é uma condição inerente ao ser humano, mas o sofrimento não. O sofrimento é uma escolha. É fato que sentiremos dor, mas escolher sofrer é algo que é inerente a você que me assiste. E a dor nem sempre tem a ver com algo físico, mas é importante nós olharmos que aprender a suportar a dor não é simplesmente um ato de sentir ou de se expor a isso. É de entender que não existe rotas curtas com o Senhor, que não existe meio termo, que muitas vezes seremos expostos a esse mundo que é hostil, que é antagônico à vontade de Deus, ao mundo que provoca reviravoltas o tempo todo, e uma ebulição de sentimentos e emoções aflora de dentro para fora de cada ser humano. E como podemos suportar a dor? Afinal de contas, a dor está o tempo todo batendo na porta do ser humano. Eu quero lembrar algo para você. A dor, ela quebra, ela destrói o orgulho humano. Porque quando estamos expostos a essas sensações, nós entendemos que somos frágeis, nós entendemos que somos limitados. E quanta dor esse mundo tem provocado aos seres humanos. A dor da perda, da separação, a dor das condições opostas, a dor das antíteses, daquilo que parecia ser o correto e na direção correta, mas como que numa celeuma se divide e se separa, e aquilo que era para ser um torna-se dois. A dor revela quem eu sou, revela o que eu sinto, revela o momento que eu vivo, mas ela aponta para o lugar que eu tenho que partir. A Bíblia narra em Êxodo capítulo 13, versículo 17, que quando o povo de Deus saiu do Egito, havia uma rota mais curta e uma rota um pouco maior, aliás bem maior. Entretanto, aprove ao Senhor conduzir o povo por essa rota. E a palavra do Senhor vai dizer que essa rota não apenas mudou o comportamento, mas expôs, através de estímulos aversivos, através do sofrimento, através da escassez de muitas coisas, quem de fato era aquele ser humano. Aliás, o capítulo 8 de Deuteronômio vai dizer que o Senhor mesmo os conduziu para saber o que havia no coração de cada um. Suporte a dor. Eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que é algo simples de se fazer. Eu estou dizendo que é possível, mesmo no meio da sua dor. Eu estou dizendo que é possível,
mesmo no meio dessa sensação e desse sentimento que talvez você esteja vivendo agora, é possível erguer a cabeça e saber que Deus está no controle. Aprenda a suportar a dor, como Jesus suportou, quando Ele tomou sobre si, não apenas aquela cruz, porque ela representava não apenas um instrumento de punição, mas ela representava o castigo que nos traz a paz, que estava sobre Ele. Suportar a dor é entender que o Senhor Jesus sempre estará conosco todos os dias da nossa vida. Em segundo lugar, esse texto me ensina que olhar para Jesus, o mesmo de ontem, de hoje e o mesmo sempre, é aprender a suportar as perdas. O tempo não cura feridas, ele apenas me dá habilidade para lidar com as perdas e com as demandas que deixam as suas cicatrizes. É preciso entender que nem tudo na minha vida e na sua vida vai sair conforme o plano. Nem tudo que você sonhou, nem tudo que você idealizou, nem tudo que você imaginou sairá conforme está na sua mente. E a sensação de perda é exatamente aquela sensação de perder o controle. É a sensação de saber que já não depende de mim, que já não está ao alcance das minhas mãos. Mas deixa eu lhe dizer algo: aquilo que não estiver mais ao alcance das tuas mãos, estará ao alcance dos teus joelhos. Se não der para avançar na direção do seu sonho, dobre o seu joelho e avance crendo, porque as perdas podem deixar marcas, mas não podem roubar a alegria que nós temos de servir ao Senhor. Suportar as perdas é amadurecer no campo de batalha, é entender e aprender a confiar naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Deixa eu perguntar algo para você que me assiste: o que você perdeu? O que você tem perdido ao longo desses meses que já se passaram? Afinal, já estamos praticamente no meio do ano. Quem sabe um ente querido, quem sabe a paz que havia no teu coração foi perdida por conta dessa pandemia. Quem sabe a alegria da comunhão com os irmãos foi arrancada por um distanciamento imposto. É importante entender que é temporário, mas provoca uma sensação de perda. Nós precisamos aprender a suportar as perdas, porque elas não apenas vão dizer de onde saímos, mas elas vão trazer sempre à nossa memória que podemos ser mais, que podemos caminhar uma milha a mais, que aquilo que perdemos não foi o suficiente para parar o nosso propósito ou para frear o nosso destino. As perdas não vão impedir o teu caminhar. Como diz a letra de um hino antigo: ainda que com perdas e com dor, eu sempre servirei a Ti, Senhor. Quando eu olho para os braços de Jesus e eu percebo essa imutabilidade das suas ações, eu entendo que preciso olhar para Ele e aprender a suportar um mundo fragmentado. Temos que nos transformar, porque o mundo está se transformando o tempo inteiro. As informações são muito rápidas, as interações são instantâneas. Não basta simplesmente olharmos para um ponto, fixarmos os nossos olhos em algo, porque aquilo vai mudar. O mundo se tornou um lugar de relatividade. Aprender a suportar esse mundo fragmentado é entender que ele se dividiu, que ele se polarizou, e que de alguma forma nós estamos inseridos num contexto que exige uma transformação.
E por que esse mundo fragmentado complica tanto e provoca tanta inquietação no coração? E por que nós precisamos suportar essa fragmentação? Deixa eu lhe dizer algo: a fragmentação rouba a nossa identidade. É importante você saber quem Deus quer que você seja. É importante você entender quem você é diante de Deus. Porque o mundo fragmentado quer que você se comporte, quer que você pense, quer que você haja de acordo com a demanda. Como se estivéssemos vivendo num tempo de modismo, e de fato estamos. E eu olho para esse Jesus que não se altera, que é sólido. Há quem diga, e há pensadores que afirmam isso, que estamos vivendo uma geração líquida, onde os valores que se alteram o tempo inteiro romperam a base daquilo que era sólido, daquilo que servia e que permeava o pensamento humano. Mas saber quem nós somos, saber a quem pertencemos, saber ao Deus que nós servimos, nos dá identidade e sustento para viver no mundo fragmentado. Aprenda a suportar esse mundo fragmentado. Sabe por que eu preciso aprender a suportar isso? Porque a fragmentação nos quer fazer queimar etapas. Já não queremos seguir o processo. Aliás, o ser humano tem dificuldade de vivenciar o processo. O povo sai do Egito e queria chegar na terra prometida sem enfrentar a adversidade. Mas é importante entender, não existe atalhos, não tem como quebrar etapas ou queimar cada uma delas. Eu preciso experienciar cada momento da minha vida. Nem sempre esses momentos serão alegres, nem sempre esses momentos trarão conforto. Alguns dias serão as noites escuras da minha alma. Eu estarei exposto exatamente a estímulos que provocam em mim as mais terríveis sensações. O mundo está produzindo os espinhos na alma, os abrolhos no coração. O mundo está afastando o homem de Deus. Como você está? Como anda a tua fé? Como andam as tuas convicções? Aprender a suportar é sair da redoma, é dar um passo adiante, é olhar para Jesus e entender que Ele nunca, em hipótese alguma, Ele informou que nos tiraria das aflições, mas Ele prometeu nos livrar do mal. É no meio da batalha, é no calor das demandas desse mundo que o Senhor está forjando o teu caráter. Suporte um pouco mais, aguente firme, porque logo o Senhor trará descanso aos ombros caídos, aos joelhos vacilantes. Em quarto lugar, olhar para Jesus, olhar para o exemplo que Ele nos traz, é aprender a suportar os lugares inseguros. Ei, olhe para mim. Qual o lugar mais seguro da terra? Que lugar você poderia se esconder para dizer e chamar de seu e dizer: aqui eu me sinto protegido? O mundo se tornou um lugar inseguro. O mundo se tornou um lugar de conflitos. E esse mundo a cada dia mais provoca essa ruptura com Deus. O mundo se tornou um lugar inseguro para os pensamentos, para as opiniões. O mundo se tornou hostil
a todos aqueles que se dizem servos de Deus. Entenda uma coisa: o mundo é como aquela ratoeira com aquele queijo, e o ratinho vai, sente o aroma, é atraído, e ele nem imagina o que o espera. O mundo tem feito muito disso, e com muitos cristãos, tem nos atraído. O mundo tem oferecido manjares agradáveis, e nós não temos percebido que esse lugar é insalubre, que esse lugar é hostil, que esse lugar é inseguro. O lugar mais seguro para você é nos braços do Pai. Eu não sei o que você está enfrentando e como você está se sentindo. Eu não sei o fardo que você está suportando ao longo desse tempo da sua caminhada. Eu não sei se você hoje está se sentindo protegido, abraçado. Eu não sei se você que está me assistindo se sente seguro. Mas eu quero dizer, porque eu creio naquilo que está escrito, e todas as vezes que nos reunimos em nome de Jesus, 2 ou mais, Ele estaria presente. Então sim, eu quero afirmar em nome de Jesus: sinta-se seguro e protegido. Isso não quer dizer ausência de batalhas, quer dizer que o Senhor está contigo no calor das suas demandas. Aprenda a suportar a insegurança. Homens inseguros vão produzir ações inseguras. Eu olho para Jesus e vejo os seus passos firmes, vejo as suas ações firmes, as suas convicções são estabelecidas e são expostas. O mundo não é atraente. Deixa eu lhe dizer algo para você que se sente inseguro: se você espera o céu, as frustrações desse mundo caído não vão te trazer insegurança. Espere pela provisão do céu, porque a da terra está se esgotando. Não dependa das provisões da terra. Confie no Senhor, e você vai entender e vai perceber que a mão de providência do Senhor não se aparta dos seus filhos. Mas em quinto lugar, olhar para Jesus e para os seus passos é aprender a suportar um mundo sem sentido. Olha a sua volta, olha os noticiários, eles nos adoecem. O mundo se tornou um lugar diferente. A palavra de Deus havia e tem nos alertado o tempo todo: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. O mundo perdeu o sentido. As pessoas estão tentando dar significado para tudo, porque elas mesmas não conseguem olhar para dentro delas e compreender quem elas são. Aprender a suportar um mundo sem sentido é perceber que esse mundo inverteu os valores. Aquilo que outrora era a base, era o alicerce, era o norte para um caminhar cristão, para um caminhar digno, hoje foi colocado em xeque. Estamos criando uma fé diluída, como que preparada em laboratórios de psicologia, modeladas pelo pensamento humano, e os valores do cristianismo estão dando lugar a informações de autoajuda. Sabe, um mundo sem sentido é um mundo que considera as ações normais, é um mundo que constrói divisões étnicas, raciais e religiosas, um muro que separa os homens. Estamos retornando como na época de Babel.
separados e espalhados. Ninguém se entende, ninguém compreende. Todos querem o seu lugar, todos querem chegar ao topo, todos querem edificar o seu nome nas alturas, mas ninguém olha para aquilo que é absoluto. A resposta para um mundo relativo é o Deus que é absoluto, que é imutável. Suportar um mundo sem sentido é entender que houve uma fragmentação do pensamento humano. As pessoas são voláteis demais. Vivemos num tempo onde parece que eu preciso do reconhecimento alheio para me sentir bem. Eu preciso do teu like, eu preciso que você me enxergue, me perceba no mundo que eu idealizei e que eu fantasiei como um mundo perfeito. E eu ainda não parei para perceber que o mundo real é um mundo sem sentido, é um mundo desnutrido daquilo que é valor, daquilo que de fato procede da palavra de Deus. O ser humano tem deixado de se comportar como ser humano e tem se comportado como de fato é aquele que é distante de Deus. É importante nós olharmos que esse mundo sem sentido nos faz estremecer diante de fatos. O homem por si só é incapaz de voltar-se para Deus, mas é capaz de cometer barbáries com os próprios filhos, com as esposas. É capaz de cometer barbáries com pessoas apenas por causa da sua cor. Vivemos num mundo sem sentido, num mundo asfixiado por pressões colocadas exatamente por um pensamento fragmentado e fruto de uma sociedade caída e distante de Deus. Quantos não se sentem asfixiados sem poder respirar, clamando pela graça e pela misericórdia de Deus? Vivemos num mundo sem sentido, onde usamos máscaras, e a reflexão que vem é que essas máscaras que estamos usando hoje são máscaras para deixar o perigo do lado de fora, para deixar a infecção do lado de fora, mas também esconde quem verdadeiramente você é, e uma infecção que está dentro de você, chamada pecado. Um mundo de máscaras expõe uma infecção exposta a todos os seres humanos, e não é essa a pandemia, é o pecado, é a ruptura com Deus. O mundo sem sentido não me permite mais aceitar os diferentes. Eu não estou dizendo que precisamos concordar com todo tipo de comportamento e aceitar como natural aquilo que não é natural, mas é importante olhar para aqueles que Jesus morreu na cruz, que foi o ser humano. E quem é que pode dizer, apenas por uma análise humana e simplista, quem é que pode dizer quem é salvo e quem não é? É o Senhor quem nos conhece. Um mundo sem sentido cria muros, divide. Um mundo sem sentido me torna sempre superior aos outros. Já não faz mais sentido estender a mão. Já não faz mais sentido para esse mundo pedir perdão, porque afinal de contas, pedir perdão é um sinal de fraqueza para o mundo, mas para o servo de Deus é uma condição estabelecida pelo Senhor. O nosso mundo está sem sentido, e o ser humano quer ressignificar o mundo a partir dos seus valores, a partir das suas ideias e da sua concepção do que é certo e do que é errado. Quer trazer sentido para o mundo. Olhe para Deus, olhe para Jesus.
Veja como ele tratou as pessoas, veja como ele tratou os excluídos, veja como ele tratou aqueles que a sociedade considerava como alienados. Um mundo sem sentido é aquele que fala de Jesus, é aquele que anuncia Jesus, mas não vive como ele viveu, um cristianismo de teoria, um cristianismo de açúcar, diluído pelo liberalismo. Precisamos voltar para o Senhor Jesus, precisamos voltar para a sua palavra e reconhecer que esse mundo sem sentido só voltará a ter sentido quando Jesus estabelecer o seu reino por completo. Esse é o mundo sem sentido que vivemos. E eu quero concluir essa mensagem afirmando para você: Deus não se move pelo que queremos, mas por aquilo que Ele já determinou. Não é um homem que vai dizer como Deus vai agir, não é um homem que vai determinar o que a mão de providência e a soberania do Senhor está fazendo. O Senhor tem nos ensinado a suportar as mais terríveis demandas que a sociedade moderna nos impôs. Mas há um salmo que representa bem essa condição de entender que Deus está agindo. Ele não está alheio à sua condição, Ele não está alheio ao momento da humanidade, Ele não está alheio a exatamente o que está acontecendo sobre a face da terra. O Salmo 23, quando o salmista diz que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal nenhum. Sabe, o que nos assombra, ou aquilo que tememos, são exatamente as sombras que vêm sobre nós. A sombra da morte é um flagelo que desperta sensações estranhas no ser humano. A sombra do medo, da insensatez, a sombra das coisas que tememos, não nos pode fazer mal, pois são apenas sombras. O sol da justiça voltará a brilhar sobre a tua vida, voltará a brilhar sobre os teus sonhos, sobre a tua família e sobre a tua casa. E nós sim entendemos aquilo que está escrito na sua palavra: nenhuma arma forjada prosperará contra os eleitos do Senhor. Não temos que temer o perigo, mas perceba, nós estamos aprendendo a lidar e a suportar a dor, as perdas, suportar um mundo fragmentado, suportar um lugar inseguro, suportar um mundo sem sentido. Nós estamos aprendendo a lidar com todas essas demandas. E como chegar no final dessa jornada, e como chegar no final dessa caminhada tão insana, tão provocativa, como continuar de pé num mundo caído, como continuar crendo. Entenda uma coisa: aquilo que o apóstolo Paulo fez, quando ele mesmo olhou para o Senhor Jesus, quando ele mesmo entendeu, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, ele listou que dia e noite sofreu aflições, que foi dado como morto, que passou fome, que passou frio, pessoas o perseguiram, um mundo sem sentido o abraçou, mas ele sabia quem servia, sabia quem era o seu Deus, e levou sentido àqueles que nenhum sentido tinha. Sobre os seus ombros, meu irmão, pesa a responsabilidade de levar sentido às pessoas. Sobre os seus ombros cabe a responsabilidade de anunciar aquele que está nos ensinando a suportar
os nossos próprios fardos. Deixa eu lhe dizer algo mais. Deus está nos chamando nesse tempo para sermos as pontes de reconciliação, não com o mundo, mas com as pessoas. Que Deus possa sustentar você, que sobre a tua vida venha dias de alegria, que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre a sua vida, sobre a sua família, que Ele lhe conceda a paz. E se você ainda acha que o teu fardo é pesado, que não está dando mais para suportar, lança o teu fardo sobre os ombros de Jesus, porque Ele cuidará de você. Vamos orar? Ah, Senhor, Tu nos conheces como ninguém conhece. Tu conheces cada fragilidade da nossa alma. Tu conheces as dores mais profundas e mais intensas do nosso ser. Tu nos compreende. Estamos de fato, Senhor, num mundo complexo, desintegrado, sem valores. Estamos no meio do vale da sombra da morte. Mas, Senhor, não queremos ter medo, porque o Senhor é o bom pastor. Sustenta meu irmão agora, sustenta minha irmã, que tem enfrentado dias de incertezas. Sustenta cada um dos teus filhos que ouvirão essa mensagem, que assistirão essa mensagem. Deus, que a tua mão esteja sobre cada necessidade, sobre cada fardo. Ensina os teus filhos a suportarem cada uma as suas demandas, Senhor, e que nada possa abater a sua fé. Pai, nós cremos um tempo de alegria. Nós cremos nos pastos verdejantes, depois do vale das sombras. Sustenta o teu povo, revigora o teu povo, traz de volta a certeza de que sempre, como nós lemos nessa noite, o Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Pai, nós te louvamos e por isso oramos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima mensagem, em nome de Jesus.